Começa agora o programa jornalístico Muki em Fatos. Inteligente e dinâmico. A notícia de Muki chegando até você todas as segundas de 19 às 20h30. Com entrevistas diversificadas do mundo empresarial, política, saúde, esporte e outros. Muki em Fatos. A voz do povo muquiense. Com Urley Remy. Boa noite, caros amigos da Rádio Comunitária de Muki e amantes do programa Muki em Fatos. E dessa vez estamos aqui nos bastidores da Rádio Comunitária, o promotor de justiça, Dr. Rodrigo Monteiro, ele que atua no município da Serra. A pauta hoje de nossa entrevista, uma entrevista super bacana, bem esclarecedora, tendo em vista que 2020 começa as eleições já para prefeito e vereadores no nosso estado, assim como no Brasil. E a pauta, como eu falei, os fichas sujas da política e a lei da ficha limpa. Boa noite, doutor. Ei, boa noite, é um prazer estar falando aqui com você e com os ouvintes aqui do município de Muki, município que eu tenho um carinho muito especial, foi um dos primeiros municípios que eu trabalhei como promotor de justiça, lá pelo ano 2006, 2007, enfim, é um prazer estar falando com você. Tá, doutor, a gente tem visto aí pelos meios de comunicação a questão dos os políticos fichas sujas da política, né? O que o senhor, como promotor há bastante tempo, e aí assíduo, o que o senhor tem observado no que tange aí a esses políticos fichas sujas? Olha, a lei de ficha limpa, Lei Complementar 135, foi uma lei que trouxe um avanço muito grande para a sociedade brasileira. E eu falo sempre, estudo sobretudo em sala de aula para meus alunos, que em países como Canadá, Estados Unidos, Japão, Suécia, países que têm um desenvolvimento cultural, social muito além do nosso, não precisa de lei de ficha limpa. Porque nesses países, o cara que é condenado por crime contra a administração pública ou crimes graves, ele nem adianta ele concorrer a cargo nenhum, porque ninguém vota nele. Então lá, a própria sociedade cria uma espécie de ficha limpa, não votando nessas pessoas. E no Brasil, como nós temos uma sociedade pouco amadurecida politicamente, foi preciso que o Estado adotasse uma política pública, que o Estado fizesse uma intervenção e criasse uma lei de ficha limpa para impedir que essas pessoas que tenham condenações por alguns crimes possam colocar seu nome ao crivo da população. Porque a população não está politicamente amadurecida e mesmo pessoas condenadas, por exemplo, por corrupção, desvio de dinheiro público, crime de licitação, por exemplo, poderiam se candidatar e vir a ser eleitas e novamente estar dentro da administração pública e novamente estar mexendo com dinheiro público. Então a lei de ficha limpa é um divisor de águas, sabe? É um marco na nossa sociedade para impedir que pessoas condenadas por crimes graves possam ter seus nomes ao menos submetidos a uma eleição. Estamos agora chegando à eleição municipal de 2020, é uma eleição muito importante, que se elegem prefeitos e vereadores. O vereador tem um papel fundamental na administração pública, no controle da gestão da administração pública, e precisamos ter muito critério na hora de escolher os nossos prefeitos, os nossos vereadores e os nossos representantes em geral. Tá certo, doutor. A gente tem observado a nível Brasil que alguns políticos, né, que foram caçados, que saíram, que não puderam mais se candidatar. Vamos falar, no ano que vem temos eleições para prefeito e vereador. Tem prefeito que não pode vir candidato por causa da improbidade administrativa, né, que tem recurso, etc. e tal. Mas eles estão impedidos de virem a se candidatar, né, no caso prefeito ou vereador, e eles sempre lançam uma outra pessoa, onde eles são cabos eleitorais, ficam nos bastidores, inclusive até andam com esses. E o que o senhor pensa dessas pessoas, né, que se submetem, sendo que a pessoa, tendo visto que ela foi julgada, ela foi afastada, está impossibilitada de se candidatar, e ele lança uma pessoa para vir candidato no lugar dele. O que o senhor tem a falar de pessoas assim, inclusive aqueles eleitores que chegam a votar em pessoas desse naipe, né? Eu não sei o que é pior a gente analisar, o candidato, o ex-candidato de Chassuri que se mete a isso, ou o eleitor que vota nisso, né? Nessa situação, a gente sabe que candidatos políticos de carreira tradicional
em algum momento, quando são impedidos de continuar na vida pública por condenação na lei de improbidade, por exemplo, costumam lançar sua esposa, seu filho, sua sobrinha, sua mãe, seu irmão, mas que na verdade quem vai continuar mandando, quem vai continuar fazendo a gestão, ainda que diretamente, é o rapaz, é o candidato que não pode ser eleito. Agora, o direito de votar, o direito de exercer seu sufrágio é um direito fundamental. Lei nenhuma pode retirar esse direito. O que a lei tirou é o direito do cara ser votado. Então, infelizmente, por mais que seja algo imoral, a lei e a justiça não podem impedir que, por exemplo, João, que é ficha suja, que ele não possa fazer campanha para o candidato A ou candidato B, ou apoiar o candidato A ou candidato B. O que se espera de uma sociedade amadurecida é que se João, condenado por ato de improbidade, condenado por corrupção, está apoiando um candidato A, que a sociedade tem o amadurecimento, tem a consciência de não votar nesse candidato A. Porque se João, condenado por crime, por corrupção, por improbidade, apoia o candidato, alguma coisa boa não tem nesse meio. Então cabe à sociedade fazer esse filtro. O filtro que o Estado fez foi criar a lei de ficha limpa para que o candidato ficha suja não possa colocar seu nome à disposição. Uma vez que ele coloca um nome de terceiro, um laranja, pessoa da sua família, enfim, de sua confiança, cabe ao cidadão pensar assim, olha, se esse cara está com ficha suja e apoia o candidato A, eu não voto no candidato A. Algo mais ou menos nesse sentido. Esse filtro quem tem que fazer é o próprio cidadão. Eu acho que é conscientização, no caso aí, doutor, então, como o senhor falou, conscientização da população local, né? Exatamente. E os meios de imprensa, os meios de comunicação têm um papel fundamental nesse contexto, né? Que é divulgar. Porque daqui a pouco o TRE vai começar a divulgar nome, por município, quem são as pessoas que estão impossibilitadas de se candidatar. Acredito que nos próximos dias, isso não vai demorar, essa lista vai ser divulgada, com os nomes de todo mundo que é ficha suja, seja por condenação criminal, condenação por improbidade ou condenação pelo Tribunal de Contas. Logo, logo o TRE divulga essa relação e os meios de comunicação têm o dever de fazer essa divulgação para que a sociedade saiba quem são essas pessoas que estão impossibilitadas de exercerem o que a gente chama de capacidade eleitoral passiva. O que é isso? É se candidatar a algum cargo público. Entendi, doutor. Então a gente na parte daqui da imprensa, do jornalismo, a gente tem o dever, né, de estar informando a população sobre esses fichas sujas, né? Então a gente tem um papel fundamental nisso aí. O que no caso aí, uma pergunta que me fizeram, eu falei, faz lá essa pergunta lá, o promotor de justiça, faz tudo bem. A pessoa que for afastada, que está com processo de improbidade administrativa, né, e o recurso desviou dinheiro e, beleza, foi condenada. Essa pessoa está impossibilitada de se candidatar. Esse recurso, esse dinheiro que ele desviou, no caso, eu moro aqui no município de Muqui, né, e eu vou falar aqui, prefeitura. Esse candidato, esse que já foi prefeito, que que ocorreu aí uma improbidade administrativa, o dinheiro que ele desviou, tem como esse dinheiro que foi desviado ser o município, a prefeitura, ser ressarcida? Eu vou falar em abstrato, né? Não conheço caso concreto nenhum, estou falando teoricamente no campo da abstração. É obrigação de quem foi condenado por improbidade administrativa devolver o dinheiro, ressarcir os cofres públicos. Só que tem aquele ditado, né? Ganha, mas não leva. Às vezes a gente entra com ação de improbidade, o réu é condenado, a ação transita em julgado, quer dizer, acabam os recursos, e quando a gente vai procurar, não tem um passarinho no nome do cara. Não tem carro, não tem imóvel, não tem dinheiro em banco, não tem nada. Então a pessoa, normalmente, quem desvia dinheiro público, não coloca esse dinheiro desviado no seu nome, nem no nome do seu parente. Em regra, usa em nome de laranja. E muitas vezes eu trabalhei em outros processos, por exemplo, que a pessoa desviou cerca de 2 milhões de reais no município pequeno, aí na região sul, e quando fomos descobrir, não tinha nada em nome da pessoa. Por que não tinha? Porque vivia um padrão de vida incompatível com o salário. Então todo o dinheiro que era desviado era para manter um padrão de vida incompatível. Então creio que essa pessoa que desviou esse dinheiro e que não tem um centavo hoje em conta bancária, não tem um carro, uma casa, o ressarcimento não vai chegar nunca. Mas se quem desviou e foi condenado tem patrimônio,
seja patrimônio, inclusive lícito, inclusive patrimônio decorrente de herança, patrimônio decorrente do trabalho de dinheiro lícito, esse dinheiro, esse patrimônio não só pode, como deve ser utilizado, ser vendido para ressarcir os cofres públicos. Entendi. Uma outra pergunta, perguntar a nível de Brasil, doutor. Vereadores, nós temos eleições também ano que vem para vereador. E vários vereadores, né, que a gente tem visto aí pelos meios televisivos aí, nível nacional, que vereadores, muitas das vezes, eles acabam esquecendo de suas atribuições, que são de um legislador, de um fiscalizador do povo, e acabam por fazer assistencialismo para fazer colocar o cabresto no eleitor, quer dizer, ter um voto comum, né? Correto. O que o senhor pensa disso aí, doutor? Então, o vereador que faz isso, ele tem que se preocupar muito com a lei de ficha limpa, porque o vereador que usa do seu cargo para praticar ato de assistencialismo, como, por exemplo, conseguir uma consulta furando a fila, conseguir um emprego para alguém, botar alguém numa vaga de escola pública na frente de outra pessoa, usar o carro da Câmara Municipal como ambulância para levar para Vitória para fazer consulta, enfim, e outras coisas do dia a dia que a gente sabe que acontece. Isso é ato de improbidade, com violação a vários princípios da administração, princípio da legalidade, princípio da moralidade, princípio da impessoalidade, princípio da eficiência, princípio da indisponibilidade, vários princípios. Isso é ato de improbidade, pode gerar prejuízo ao erário. Então, o vereador faz um negócio... Tem uma imprensa atuante do município, né, doutor? Exato, uma imprensa também para o povo e, acima de tudo, uma sociedade atuante. Sim. O que eu tenho, o meu sonho é que daqui a uns anos o Ministério Público, o Tribunal de Contas exerçam função meramente acessória e quem passe a exercer a fiscalização de forma primordial seja a sociedade. Esse é o que eu espero para o futuro. Hoje a sociedade parece que ela está morta. Hoje nós não vivemos no Brasil aquilo que a gente chama de virtudes cívicas. A sociedade não olha, o cidadão não olha para o espelho, e o cidadão olha para o espelho e não enxerga um cidadão, enxerga um indivíduo. Só está preocupado com ele. Precisamos que a sociedade se preocupe com um todo, com um conjunto, que passe a enxergar a coisa pública, o dinheiro público, como o dinheiro de todo mundo. Enquanto a sociedade, o cidadão, andar na rua, encontrar uma lixeira, for lá e quebrar aquela lixeira, e pensar assim, isso é de ninguém, posso quebrar. Nosso Brasil vai ficar onde está, sabe? Vai ser uma coisa sem solução. Então precisamos que a sociedade ela tome para si a responsabilidade e ela passe a gerir a coisa pública como se fosse dela, tomando conta da coisa pública. E eu falo sempre que não existe solução mágica para os problemas do Brasil. Não vai vir um salvador da pátria, o candidato A, o candidato B, o partido A, o partido B. A solução vai se dar a médio e longo prazo e não vai vir de Brasília, ela vem de baixo para cima. Numa comunidade pequena, pacata e ordeira como é a Muqui, a sociedade se organizando para fiscalizar, para exigir o cumprimento da lei, da ordem, dos princípios, você pode ter certeza que Muqui vai ter uma sociedade, um município, uma gestão pública diferenciada. Naquele local onde a sociedade se organiza e passa a exigir o que é devido pela lei, os direitos fundamentais, as políticas públicas, elas são melhores ofertadas. Então essa responsabilidade é muito maior da sociedade. E é isso que eu queria, se eu pudesse plantar uma semente para o futuro, eu plantaria a semente da responsabilidade cívica, das virtudes cívicas, que é isso que está faltando na sociedade. Exatamente, Antônio. Muqui, de fato, é uma cidade ordeira, uma cidade pacata. Pô, Muqui é uma cidade bacana demais. Exato, é o maior sítio histórico do estado do Espírito Santo. Muqui tem uma vocação cultural, uma vocação artística, é uma cidade que pulsa uma energia diferente, Muqui. Não estou dizendo isso que eu estou falando aqui com vocês e com os ouvintes de Muqui. Eu falo isso com todo mundo. Muqui tem uma energia diferente. Eu trabalhei em mais de 20 cidades do estado. Muqui é diferente, Tá certo, doutor. Eu costumo falar que a Polícia Federal, ela quando chega a prender um cidadão, é porque ela já tem prova o suficiente para tal. A gente tem visto aí pelo meio de televisivo, que eu tenho falado aqui, inclusive eu vi um canal, um vídeo no YouTube, onde o ex-presidente do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, ele falando como que ele consegue voto. Foi perguntado para ele como é que o senhor consegue voto. Ele deu uma explicação para mim humilhante para a população, não só Muqui, a nível Brasil. Ele falou, é simples conseguir voto brasileiro, é só fazer igual o Pedro Álvares Cabral fez com os índios.
você dava roupa e eles davam ouro para nós. Então, na verdade, a mentalidade que a gente percebe, né, e isso acaba acontecendo de fato, é que às vezes para aquele candidato, né, aproveitador, que se aproveita da ferida do eleitor, às vezes uma conta de energia, às vezes é uma conta de água, né, pega aquelas pessoas humildes, paga um botijão de gás, dá um saco de cimento. Um cadeado. Então, muitas das coisas, muitas das vezes, doutor, tem a caixa lá. Aparentemente até insano esse tipo de situação, né? É muito complicado. Isso acontece em nível federal, em nível estadual e sobretudo em nível municipal. A compra de voto é algo que você não tem ideia. Até tem, né? Conhece também a política tão bem quanto eu. Eleitores que vendem seu voto por dentadura, eternite, caixa d'água, saco de cimento por R$10, R$50. Enfim, é uma coisa muito triste. É muito triste porque quando você vota num candidato e ele se elege, você vota por convicção, você pode ir lá amanhã atrás dele exigir que ele cumpra o que ele prometeu. Mas quando o candidato cumpre o seu voto, você não tem compromisso nenhum com ele mais, nem ele com você. Exatamente. Então ele pode fazer o que ele quiser do mandato dele, porque ele não tem compromisso mais com você, ele pagou o compromisso dele. Então quando você vota em alguém por convicção, você pode ir lá cobrar dele, eu votei em você falou que ia fazer isso, então agora você faça. Agora, quando você vende o seu voto para alguém, o compromisso já foi pago. Então não há respeito nenhum com o mandato. Então, o candidato eleito se sente livre para fazer do mandato o que ele bem quiser e usar o mandato ao seu próprio interesse, não no interesse da sociedade, entendeu? Isso é muito triste. É o que acaba acontecendo muitas vezes. A gente vê também sobre o Sistema Único de Saúde, que é para todos, ele é o igualitário, ele é universal. E muitas das vezes, essas pessoas que às vezes têm um poder na mão de ter um político, né? E ele acaba, como o senhor falou, furando fila, né? E consegue, exemplo, uma cirurgia, uma consulta para esse eleitor. Sendo que esse eleitor, ele não sabe nem do direito que ele tem. E esse espertalhão, para usar para mim é usar... Pegar fala que é favor, né? De colocar no carro, levar para consulta e depois, esquece de mim não, hein? Meu voto, hein? Os caras são uns canalha, doutor. Eu vi esses dias uma postagem na internet que quem postou, não vou lembrar quem foi, falou mais ou menos assim: você agradecer a um político por fazer a obrigação dele é a mesma coisa que você ir no caixa eletrônico, sacar o seu dinheiro e agradecer ao caixa eletrônico por dar o seu dinheiro para você. Então é obrigação do político fazer aquilo ali, cara, é obrigação dele. Um prefeito que manda asfaltar a sua rua, que manda botar lâmpada na sua rua, que inaugura uma creche, é obrigação, ele tá ali para isso. Ninguém obriga ninguém a ser prefeito. Exatamente, ninguém obrigou ninguém a ser prefeito, a ser vereador, ninguém me obrigou a ser promotor. Então quando eu vou lá e faço meu trabalho, alguém vem me agradecer e fala assim: olha, isso aqui é minha obrigação, não tem que me agradecer em nada. Não tem que me agradecer em nada. Agora, o que tem que existir é a fiscalização da sociedade, sobretudo essa questão de furar fila para consulta e para exame. O promotor de justiça não tem como saber que isso aconteceu. A sociedade precisa denunciar. E a sociedade também precisa exigir que o município crie um processo de transparência dessas filas de exames. Em alguns municípios já existe. Você entra na internet ou no aplicativo, você sabe quando é sua data do seu exame, quem está na sua frente, quem está atrás de você. Com transparência nesse serviço público, vai ser mais fácil fiscalizar e mais difícil furar filas. Fica a dica aí para algum vereador que esteja ouvindo, procurar aí criar um projeto de lei que obriga o município a botar transparência, até o prefeito também, o secretário de saúde, em todas as rotinas médicas aí, é uma coisa interessante. E vai acabar essa pouca vergonha de vereador, candidato, quem quer que seja, usando o SUS como moeda de troca em campanha eleitoral. Tá certo. Doutor, a gente tem visto também que a maioria das pessoas que foram envolvidas em corrupção, inclusive ali a gente vê ali o presidente preso, a gente viu ali o governador do estado do Rio de Janeiro, o Sérgio Cabral, preso, e a gente vê outros casos de corrupção, de propriedade administrativa, outros casos de desviar dinheiro, eles ainda estão soltos, doutor. É difícil, né, cara? Porque assim, é aquele negócio, saber uma coisa, provar é outra. Eu já tive vários processos que eu tinha convicção de que o crime aconteceu, que a corrupção aconteceu, mas para provar é muito difícil, Você não tem uma colaboração premiada,
você não tem uma interpretação de e-mail, não tem alguém para ajudar, é muito complicado. Você entra com ação de improbidade, você dá a vida, o suor para você conseguir produzir aquela prova, chega no final, o cidadão, o investigado, o réu é absolvido. Então, nesses casos que estão presos, esses nomes que você citou, é porque você pode ter certeza, a prova é farta. Agora, a gente não faz milagre, a gente não comete arbitrariedade, como a gente é acusado todos os dias de cometer violação de direitos fundamentais. Você tem prova, condena. Não tem prova, infelizmente, tem que absolver. Infelizmente. Mas uma hora é o seguinte, quem rouba hoje vai roubar amanhã, depois de amanhã, uma hora a casa vai cair. É o que eu me apego, uma hora a casa vai cair. Quem rouba uma vez, rouba sempre, né, doutor? E quem foi pego a primeira vez é porque já roubou antes. Tá certo. O que o senhor tem visto aí nessa evolução aí da questão do ficha limpa? Porque nós temos que eliminar, né, acredito que a imprensa, através da informação, né, dos seus informes, hoje temos aí a rede social bastante ampla, Facebook, Instagram, canal no YouTube, WhatsApp, tudo. Então, está muito ampla a divulgação, só vai cair da mão desses canais de fichas sujas. Quem quer cair, né? Aqueles que querem mesmo cair, né? Mas, falando atualmente, o senhor acha que isso aí já foi uma grande progressão aí nesse meio aí de ficha limpa? Olha, eu acho que já melhorou um pouco, mas ainda há muito que melhorar. Só você ver na última eleição geral, lá as eleições gerais de deputados federais, deputados estaduais, sobretudo para deputados federais fora do Espírito Santo. Nomes tradicionalmente envolvidos com escândalos há décadas e décadas sendo eleitos para deputados e senadores, em que essas pessoas buscam a eleição para se esconder atrás do foro privilegiado. Então, sim, teve uma renovação e 2/3 da Câmara dos Deputados foi objeto de renovação, mas todos esses novos deputados foram eleitos sob o discurso da nova política, grande parte deles, e pelas votações que a gente tem visto no Congresso Nacional, infelizmente, como diz na música do Rapa, o novo já nasce velho. Infelizmente, temos visto algumas votações no Congresso Nacional que são totalmente distorcidas da vontade da sociedade. A exemplo é essa lei de abuso de autoridade, recém-aprovada, foi vetada em alguns trechos pelo presidente Bolsonaro, e o Congresso foi lá e derrubou quase todos os vetos, que está dificultando demais o trabalho de magistrados, promotores, delegados, auditores. Então é muito difícil. Eu falo para você, está cada dia mais difícil trabalhar. Entendi, doutor. Doutor, você está gostando muito aí das suas palavras, está sendo muito esclarecedoras. Nós aqui, como jornalista aqui do município, gostaria que o senhor deixasse sua mensagem aí para, né, acredito que essa entrevista também, né, será muito esclarecedora aos nossos munícipes. Gostaria que você deixasse uma mensagem aí, temos aí eleições de 2020, para essas pessoas, né, pessoas ordeiras que moram em Muqui, pessoas pacatas, pessoas bacanas, hospitaleiras. Aqui o pessoal é muito alegre, muito divertido e muito honesto. Só que todo meio existe uma exceção, né? Não tem jeito. Gostaria que você deixasse sua mensagem de alerta, né, referente às eleições de 2020 aqui no município de Muqui. A mensagem que eu deixo para Muqui é uma cidade, como eu falei, que eu tenho um carinho muito grande, tenho uma saudade muito grande do tempo que eu passei aí, é que a população escolha com cautela, escolha com cuidado, tente não votar em João, em Pedro, em Maria, porque é meu vizinho, meu cunhado, meu conhecido. Vote naquela pessoa que vai trazer um futuro melhor para você, para o seu filho, para a sua sociedade. Tente pensar mais no todo e pensar menos só em você. Tente se enxergar como parte de uma sociedade em que um precisa ajudar o outro. E nós temos mecanismos para isso. A lei ficha limpa traz essa filtragem. Então, assim, coisa que eu falo sempre, eu jamais votaria em quem sequer tem processo. A lei de ficha limpa, ela proíbe o candidato condenado em segunda instância de ser candidato, na verdade. Eu, Rodrigo, como cidadão, não como promotor, se o cara já foi processado, ou seja, tem uma denúncia recebida, é porque tem indício forte de crime ou de corrupção. Eu, Rodrigo, sequer voto em quem está sendo processado. Mas isso é o meu corte moral. Mas use a lei de ficha limpa e, acima de tudo, fiscalize o serviço público, fiscalize a gestão pública. Se você viu alguma coisa de errado,
denuncie no Ministério Público, denuncie no Tribunal de Contas, denuncie na polícia. E no Ministério Público, basta você baixar um aplicativo chamado MPES Cidadão, que você vai lá e faz sua denúncia, você tira a foto do que está errado, faz um vídeo, vai lá, manda a denúncia pelo aplicativo e sequer precisa se identificar. Seu nome não aparece. Então exerça a sua cidadania e, acima de tudo, vote consciente. O voto é muito importante. Sobretudo uma cidade pequena igual a Muqui, que às vezes uma eleição de prefeito pode ser decidida por 10, 15 votos, entendeu? Então o voto aí em Muqui tem muito mais peso que o voto aqui em Vitória, por exemplo. É verdade. O recado que eu mando, o desejo que eu mando é que votem de forma consciente. Tá certo, doutor. Aí eu gostaria de agradecer aí a presença aqui nos bastidores da Rádio Comunitária de Muqui, com a pauta Os Fichas Sujas da Política e a Lei da Ficha Limpa. Entrevista bastante esclarecedora aí, gostaria de agradecer aí o doutor Rodrigo Monteiro, promotor de justiça atuante. E, doutor, grande abraço aí, e que todos nós aqui do programa Muqui em Fatos fiquemos com Deus e até a próxima edição.